Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A concepção de alegria e felicidade de muitos é formado pelas novelas e pela atual sociedade, as quais inúmeras vezes imprimem em nós a compreensão de que a alegria só se encontra no ter e no prazer. E em momentos nos quais tudo é mágico e dá certo, segundo o que havíamos sonhado e imaginado. A alegria do Senhor é de fato a nossa força. Em nossa vida existem e existirão momentos de tristeza, e isso é perfeitamente normal. Contudo, Deus está sempre pronto a transformar nossa tristeza em alegria. Com a força da fé em Deus, poderemos sempre transformar os efeitos, as consequências e as raízes, os motivos de nossa tristeza, transformando nossas derrotas em sucesso. A felicidade que encontramos em Deus não passa e não decepciona. Começa agora o Gente de Fé. É muito bom poder estar com você agora, saber que você está aí também e quem sabe um dia você também não terá a oportunidade de vir aqui neste programa dando o seu testemunho. Eu tenho certeza que muitos lugares que eu vou, as pessoas falam muito bem do programa, mas não simplesmente porque é o programa Gente de Fé, mas porque ele tem a intenção de ajudar as pessoas no caminho de fé, fazendo a experiência não no que Deus pode fazer, mas com um Deus que não nos abandona. E hoje eu tenho a alegria de receber uma mãe de família, casada, e que com os dilemas de tantas outras mães como ela, hoje traz para nós também um pouquinho. Dona Isabel Venâncio. Bem-vinda, Dona Isabel. Obrigada. É alegria trazê-la aqui, até porque posso dizer já desde o começo que a senhora estará sendo levada para o mundo, o nosso testemunho, também através do seu filho, que está agora aqui, né? Mostra lá no fundo, Alex. Ele lá, ó, ele que está fazendo aquela imagem aqui, que vai pegar nós dois juntos, é o Fernando, nosso cinegrafista, e ele é o seu filho que está aqui. Mas depois a gente vai conversar dele, né, dona Isabel? Depois a gente fala dele. Mas bem-vinda. Quem é a senhora? De onde a senhora vem? Hoje eu moro aqui em São Paulo, mas eu nasci, criei em São Paulo, lá no Paraná, nasci lá. Que cidade do Paraná? Santo Antônio da Pratina, que eu nasci. Daí eu casei lá com meus 16 anos. A senhora disse que a senhora casou com 16 anos, mas casou muito novinha. Mas por que tão cedo assim? O amor. É? O Foi amor amor à bateu primeira cedo vista, na minha assim. porta, assim, padre. O seu marido, o meu marido, né? Então eu comecei a namorar ele com os 14 anos. 14? E ele já tinha 20 anos e eu tinha 14. Por aí, 22 anos ele tinha. Foi fácil? Deixaram assim, tranquilamente, não, seus pais? Não, minha mãe reagiu. Minha mãe não quis, porque eu era muito criança. Como diz, e ele já era um rapaz barbado, velho, já de 20 anos. Nós somos 8 anos de diferença. Daí a minha mãe sempre ao contrário, por causa da minha idade e da idade dele, tudo, né? Mas, como diz, quando vem aquele, eu acho que o amor de verdade na vida da gente, no adolescente, acho que a gente já sabe também o que quer, né? Então nós como somos muito católicos, meus pais muito católicos, assim, de berço também, e de passaram pra gente, eu tinha muita fé no Espírito Santo. Sim. Daí eu pedi assim, eu sou criança, eu não era contra a minha mãe. Eu sou uma criança, mas por que eu gosto tanto do Zé assim? Nenhuma pessoa eu vi igual eu via ele.
E ele não era do bairro, ele apareceu no nosso bairro lá, que ele foi, como diz assim, é mercearia que falam hoje, né? Então, um homem da cidade, que nós éramos no sítio, comprou uma mercearia lá no sítio, perto do meu pai, e pôs ele para trabalhar lá. Daí que a gente passou a conhecer e ter os contatos. Daí a minha mãe precisava de qualquer coisa, eu era a primeira a querer ir buscar lá na mercearia, a senhora, né? Já se dispunha na hora já, de buscar. Nossa, pode deixar que eu vou lá buscar, mãe. A senhora precisa de tal coisa, mãe, vou lá buscar, mãe. Então, nossa amizade foi crescendo. E em pouco tempo a gente se conheceu e já começou a namorar. Então, e eu pensava também que ele não ia querer namorar eu, porque a idade nossa era 8 anos de diferença, né? Ele já era um moço e eu era uma menina. Então, mas daí, como eu estava falando, eu entreguei para o Divino Espírito Santo e tinha fé. Jesus, Divino Espírito Santo, me socorre, me acode. Se for para o bem, que continua. Se não for, que faça eu passar a ter raiva desse moço, né? Que eu tira ele da minha vida. Mas não, só foi mais. Até que aos 16 nós casamos, aos 17 eu fui mãe. Nossa, hoje... foi um namoro de 2 anos? Com 14 anos a senhora conheceu ele? Menos de 14, padre. Menos de 14. Menos de 14. Com 14 a gente foi. Mas já pedia esse príncipe encantado e ele veio. Veio. Daí, e foi aumentando, como diz o amor, e até que a gente chegou a casar. Aí com 16 anos. 16, faltava um mês para me completar 17. Nessa época sua mãe já aceitava? Ela aceitou tranquilamente o casamento? Aceitou, entre aspas, como diz hoje, né? Aceitou, não aceitando, não tinha o que fazer, eu não largava do menino. Então daí a gente casou. O que mais chamou a atenção da senhora nesse homem? Não sei. Ela lembra? Não sei, não lembro. São quantos anos de casados? 46. 46 anos de casado. 46 anos de casado. Aquela chama daquele tempo continua hoje? Hoje é mais a costume, né, da convivência. Aquele amor passou. Que ele não escute isso, mas hoje já acostumou. Mas ele escuta, eu falo, hoje é mais o amor. Hoje eu falo assim, é mais a convivência, a gente já se acostumou. A gente já sabe o que um gosta, o que não gosta, o que um deseja, o que o outro não deseja. Então, a gente procura fazer o que a pessoa gosta. E nem hoje eu estou aqui, ele está sabendo que eu estou aqui. Então, também a nossa vida é bem transparente, não tem mentira. Sim. Sabe, é assim. Tivemos problemas, dificuldades, mas nós fomos muito felizes, com toda a pobreza, com toda a dificuldade, que nem hoje eu falo. A minha mãe tinha razão. Porque o meu marido não tinha emprego na época, a não ser daquela mercearia. Era um salário muito pouco para manter uma família, muito, muito pouco. Como hoje, se eu for ver assim, se uma filha minha dessa, eu ia pensar, meu Deus, mas minha filha está ficando maluca. O que a sua mãe pensou da senhora. É o que a minha mãe pensou de mim, né? Eu bem mais nova, o meu marido com aquele salarinho daquela mercearia, como que ia sobreviver? Como é que foi os inícios do casamento? Então, daí nós... digamos assim, essas dificuldades, porque a senhora era uma menina para fazer 16 anos ainda. Aí sai de casa, vai para o casamento, então, vivendo nessa situação difícil, né? Daí a gente casou. Casou, meu pai bancando tudo, né? Nós, que o meu marido não tinha condições. Daí nessas alturas que nós marcamos o casamento... Seu pai começou a bancar a sua vida e a vida do seu marido. Daí a gente ficou morando no sítio do meu pai lá. Ficamos 2 anos no sítio do meu pai e ele trabalhava no sítio, ele ajudava meu pai no que precisava no sítio, sabe? Então o meu pai ajudava nós e nós ajudava ele, porque ele trabalhou bastante com meu pai. 2 anos e quase 3 que nós ficamos lá, as despesas nossas eram por conta do pai. Então, porque ele não tinha condições mesmo, né? Mas sobrevivemos. Daí o meu cunhado veio embora aqui para São Paulo. E me se deu bem no emprego, estava bem. Ele foi de férias lá, falou, por que vocês não vão embora para São Paulo também? Daí nós já tinha a segunda filha, porque filho não chegou 2 anos uma da outra. Tivemos a Simone, logo em seguida tivemos a Maria Tereza. Então daí o meu cunhado falou para nós, por que vocês não vão embora para São Paulo? Lá está mais fácil, a vida mais tranquila, né? Sei que o dia que o meu cunhado voltou de férias, que estava lá no sítio, já trouxe meu marido junto. Daí começaram a procurar emprego aqui, quando arrumou, era meio do ano, acho que no final, eu fiquei na casa do meu pai. Quando foi no final do ano, foi lá buscar eu com as crianças, nós viemos. O meu cunhado deu um cômodo para nós morar lá no quintal dele, ali na Vila Formosa.
A gente ficou morando ali com meu cunhado mais de 2 anos também. Já veio a terceira filha também, porque as minhas 3 primeiras filhas são... Não chega 2 anos uma da outra. O amor tudo fazia, né, para gente aumentando a família. Daí, tá lá, minha filha. Daí a gente ficou ali, temos aqui. Só que nisso, que o meu marido chegou aqui em São Paulo, arrumou muito amigo de serviço, de bar. Daí ele começou a beber. A beber, fumar, e esses vícios ele não tinha lá. Mesmo trabalhando na mercearia, vivendo Não, o que não, vivia, ele mas não ele tinha. não tinha nada Não, disso não lá no tinha Paraná. disso. Daí Chegou na cidade grande, vamos dizer assim, com outras propostas, com outras coisas, ele começou a entrar nisso. Daí começou a beber de novo. Daí, com a ajuda de orientação de irmão, de cunhados, de primos da gente, a gente deram um jeito de nós comprar um terreninho para nós sair do aluguel. Sim. Daí a gente... Até então vocês moravam na casa do na cunhado? casa do meu cunhado, de favor. Sim. Daí a gente foi... Daí foi lá conversado com meu pai, o meu pai mandou dinheirinho da entrada no terreno. A gente comprou onde nós moramos até hoje. Daí comprou o terreninho, nós fomos pagando a prestação, foi 4 anos para nós pagar aquele tempo. Daí chegou mais a Alessandra, que é a minha caçula, também em 80, que nós casamos em 72. Até 80 eu já tinha 4 filhas. Eu tinha 4 filhas. Daí, 4 meninas? 4 meninas. Ela tinha a Simone, Maria Tereza, a Patrícia e a Alessandra. O Fernando veio depois? O Fernando é o último. Fernando é o último. Daí a gente ficou, daí nós já estava na nossa casinha, tudo levantada, mas nada acabado. Só para sair do aluguel também. E mais meu marido bebendo. E na bebida e nos bares, a gente mudou de bairro mesmo assim. Ele arrumou amigo, bastante de bar. Só que, como diz assim, ele não foi uma pessoa mal para mim, assim, de ruim, de brigar, de bater, de judiar das crianças, não. Só que, como eu já falei, ele deixava às vezes de dar o que nós precisávamos na casa e pagava as contas no bar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele começou essa bebida, começou a entrar nessas coisas, mas ele continuava mantendo as responsabilidades como pai, como esposo, continuava trabalhando também. Isso, nunca perdeu dia de serviço também. Perdeu, né? Enfim. Porém, também não era uma pessoa agressiva. Não. Né? Não. Mas começou a transferir o dinheiro que deveria ser investido na casa, na família, para o bar. Para o bar, para os amigos, né? Daí foi indo que você vai enxergando, a gente vai amadurecendo, vendo que a gente está passando necessidade. Daí a briguenta da família tornou eu. Daí eu comecei a achar que estava errado, que não estava certo. Ele ficando no bar, faltando diálogo com a gente, porque ele fazia 3 horários. Mas, como diz, eu nunca deixei de rezar o terço junto com as minhas filhas, nós evangelizando as meninas, ia na igreja, nas missas, as crianças na catequese. E a gente buscando. Ele era católico, assim. Daí também, para ajudar, padre, ainda ele trabalhava 3 horários. Uma das 10 às 6 da manhã, 6 dias. Ele folgava 2. O dia que desse a folga, ele folgava. Daí outra semana era das 2 às 10. 6 dias também. Depois, na outra semana, folgava 2 dias, daí pegava das 2 às 10, daí das 10 às 6 da manhã, e das 6 da manhã às 2 da tarde, às 14 horas, né? Então, quando ele saía esse horário das 14 horas, ele nunca vinha para casa. Então, ficava no bar até os bar fechar. E assim ia na avenida lá. Enquanto tinha bar aberto, ele passava de um, ia para outro, até encerrar os bar abertos. Aí que ele vinha para casa. E ele chegava em casa, alcoolizado. Alcoolizado, tinha dia tomava banho, tinha dia não. Comer, às vezes não comia, porque lá no bar eles comiam. Então, daí ia dormir. E a senhora com as crianças tudo pequenas? E eu com as crianças todas pequenas em casa. Daí, buscando a minha necessidade, trabalhar fora eu não tinha como, porque as crianças eram todas pequenas. Eu não podia, nem podia, como é que eu ia largar minhas crianças? E o lugar onde a gente morou, comprou esse terreno, era uma favela do lado, tinha muito bandido, muito. Hoje foi aterrado lá, a favela foi tirada,
Mas nós convivemos com muita bandidagem mesmo. Graças a Deus que nenhum dos meus filhos se envolveu. Nenhum de nós. Mas era um lugar perigoso de deixar as crianças sozinhas. E eu tinha muito medo, que até hoje eu cobro muito a dignidade dos meus filhos. Sabe, eu falo, eu não quero riqueza, eu quero que meus filhos sejam fiéis. Porque coisa que sempre eu falei também, eu não quero visitar meus filhos numa cadeia. De jeito nenhum, eu acho que é a dor muito grande de uma mãe visitar um filho preso, assim, de se tornar um bandido, né? E tem muito. Então, graças a Deus, com tudo eu morar nesse lugar, meus filhos deram gente boa. Sim. Sabe? Então, aquele dia eu não trabalhei fora. Então, era só meu marido mesmo para sustentar a casa. Então, daí eu peguei a brigar muito com ele, pegar no pé dele. Daí, quando foi em 84, eu estava esperando o Fernando. Sim. Eu estava esperando o Fernando, daí ele bebendo cada vez mais. Daí quando chegou um determinado, acho que as orações da gente, né, que eu buscava muito, porque eu não tinha comunidade perto da minha casa. Eu ia na Nossa Senhora de Fátima, ali no Sapopemba, que era uma caminhadinha bem boa. E não tinha ônibus também. E eu, dinheiro para pagar a condução, não tinha que ir a pé. E eu fazia. Tinha que ir a pé, acompanhado das crianças, tinha que levar as crianças. Mas mesmo assim, ainda estava tinha ainda essa fé, digamos, eu estou vendo aí com a senhora no texto na mão. Né? Nós vamos para o próximo bloco, mas eu quero deixar essa pergunta para você, porque eu fiquei pensando aqui, uma menina de 16 anos se apaixona, de repente aparece aquele príncipe encantado, né? Parece aqueles contos de fadas. De repente esse príncipe encantado começa a se envolver num mundo que até então era desconhecido. Verdade. O que fazer neste momento? O que você faria neste momento? Quando tudo parece que começa a desmoronar. Você larga? Você permanece? O que você faz? Fica pensando em todos aqueles castelos da sua vida que foram desmoronando. O que fazer neste momento? Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Gente de Fé. O que fazer quando nós nos encontramos com os castelos que nós construímos desmoronando, como aquela criança que vai para a praia e faz aquele castelo bonito, de repente vem a onda e tudo cai. Foi um pouco do que aconteceu com a senhora, né, Dona Isabel? Foi. A senhora casou-se muito jovem, né? Digamos que mais tempos para trás era assim, né? Os nossos pais, os nossos avós casavam-se muito cedo. Hoje em dia, falar que alguém casa com 16 anos é loucura. A senhora casou com 16 anos, são 46 anos de casada hoje, né? Mas passou aí por uns poucos bocados dentro dessa situação do seu marido ir para o alcoolismo. Houve momento em que a senhora quis desistir? Então, em 84, como eu estava falando, eu tive a vontade de desistir. Em 84 a senhora estava grávida do Fernando. Eu estava grávida do Fernando. Mas eu desisti como? Com 4 crianças. Voltar para a casa dos meus pais lá no Paraná, é o único lugar que ia me acolher. Porque a família do meu marido era bem humilde, muito simples, não tinha também como... moravam lá no Paraná? Morava no Paraná também. Foi gente muito boa, muita gente fiel comigo. Sempre dediquei bem com eles e eles comigo também. Mas não tinha como eu voltar para a casa deles. E na casa de ninguém. Então, era buscar oração. Só oração. Eu sei, padre, que daí, quando foi um dia... eu não deixava de rezar todo dia, eu rezava por ele, por meus filhos, por quem precisava de oração, que pediam a oração da gente, né? Então, daí eu fui dormir. Nesse dia, eu tive um sonho com Jesus, que Jesus falou para mim assim, e nós estávamos na quaresma, que não era para mim desistir e nem entrar em desespero, que ia tudo resolver na minha vida. Estava tudo chegando do jeito que eu queria. Então era para mim fazer a Semana Santa, lá na paróquia onde eu frequentava essa época.
da semana toda que eu ia receber a graça. Isso no sonho? No sonho, no sonho. Daí pediu para mim fazer e que nada ia destruir meu casamento, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Daí eu fui obediente a Deus nesse sonho. Sabe quando você acorda, que você vê aquela imagem? Eu vi aquela imagem de Jesus barbudo, assim, conforme o meu sonho. E eu levantar, e aonde eu ia, estava seguindo, e aquelas frases me repetindo. Sim. Daí eu fiz o que eu sonhei, eu fiz. Daí até um dia na semana, eu fui durante o dia lá na igreja, e é Nossa Senhora de Fátima lá a igreja. Daí tinha um pintor pintando a parede lá, e ele pintou, até hoje é pintada essa imagem, com São Francisco, Jacinta e Lúcia, ajoelhadinho e os carneirinhos. Tem até hoje essa pintura, não foi mudada mais, desde 84. Daí eu fui lá, ajoelhei, rezei meu terço, e com aquele pensamento do meu sonho. Daí eu, olhando o homem pintar aquela parede, eu falei, ai Jesus, Nossa Senhora de Fátima, que eu pedi como está mudando essa parede e está ficando tão bonita, muda a minha vida também. Eu estou precisando de uma mudança no meu casamento, que eu não quero separar do meu marido. E aconteceu. Daí, quando foi um belo dia, depois da Páscoa, tudo, o meu marido foi no bar. E ele não deixou de frequentar o bar, assim, não foi de imediato também. Sim. Daí ele veio, era um domingo, ele veio e falou assim, daí eu briguei, uma brigona com ele lá, que ele falou para nós que se eu não estava feliz, era para nós procurar um advogado, então, para nós fazer a separação. Ele falou? Ele falou para mim esse dia. Então, amanhã eu estou de folga, amanhã nós vamos atrás de um advogado para nós ver o que nós vamos fazer. E eu acho que de uns 7 meses de gestação do Fernando. Eu falei, então nós vai. Daí quando foi no dia seguinte, antes dele ir para o bar, eu falei, está disposto a ir procurar o advogado? Nós vai. Eu levantei, nós vamos atrás de um advogado, porque do jeito que está não dá para continuar. Daí ele falou assim para mim, você quer ir? Nós vai, vamos. Daí se arrumamos ali e saímos, deixei as meninas todas chorando dentro de casa. As 4 e a senhora já com... E eu com a barriga bem enorme. 7 meses. Saímos. Carro ninguém tinha mesmo, nós ia de ônibus. Daí quando ele falou assim para mim, daí no meio da rua ele falou assim para mim, você tem dinheiro para pagar o advogado? Eu falei, não, eu não tenho o dinheiro que eu tenho, você sabe que vem de você. Daí ele falou assim, porque para passar num advogado, ele cobra uma consulta. Então, eu tenho, agora e você, a sua, como que vai? Daí, olha como Deus me usou esse dia, porque eu sou analfabeta, eu não tenho leitura, eu não tenho nada, não sabe nem ler, nem uma dona de casa sem ser uma mulher vivida como hoje as mulheres, hoje eu vejo, as minhas filhas são vividas aqui em São Paulo. Eu não tinha nem instrução para andar aqui em São Paulo. Eu achei, hoje eu vejo que o Divino Espírito Santo colocou as palavras na minha boca, sabe, padre? Daí eu falei assim, você tem dinheiro? Eu não tenho. Mas eu sou casada com você, eu sou com comunhão de bens, eu tenho todos os meus documentos. Eu vou lá no teu serviço e vou procurar uma assistência social para conversar com ela e vou contar que eu estou faltando tudo dentro da minha casa. Inclusive esse neném que estava na nascer, nem enxoval tem. Tampou a boca dele. Eu estava disposta aí, mas veio na hora essa resposta. Ou seja, e era o seu direito ali, era o meu direito, casado né? em comunhão de bens. Daí ele falou assim para mim, mas você está ficando doida? Você vai levar meu problema lá? Ele trabalhava numa multinacional aqui em Santo André. Daí ele falou assim, você está ficando doida levar meu problema lá para a firma? Lá ninguém conhecia o problema dele, né? Falei, pois eu vou, você não está dizendo que você tem advogado? Eu não tenho, mas eu sou casada com você e eu vou lá, pedir uma assistência social e vou contar tudo que eu estou se passando. Daí, mas nisso eu chorava muito. Daí ele falou assim para mim, então vamos voltar. Daí deu um tempo, acho que ele pensou, ela tem razão, né? Então põe o que você quer daqui para frente, que eu vou procurar fazer o que você quer. Ou seja, ele pôs a mão na consciência, então, viu que a besteira ia ser muito grande e voltou atrás. Daí ele falou assim, então vê o que você quer, eu vou tentar mudar.
Daí eu falei assim, eu não quero nada exigido, eu quero que você dê mais atenção para mim, para as crianças, porque eu sou nova, eu tive o Fernando com 28 anos, já tive os meus 5 filhos. Com 28 anos só tinha 5 filhos? Os meus 5 filhos. Eu falei, eu sou nova e eu estou aqui só para cuidar de casa e de filho, eu não tenho apoio e você deixa de dar as coisas para mim na casa, como vai eu não sabia na época que era homem, para mim que era outra menina também, porque estava tão acostumada a ter menina, né? Que hoje, com 2, 3 meses, já sabe o sexo da criança. Aquele tempo eu não sabia. Então, daí ele falou assim para mim, então vamos voltar para casa, eu vou procurar fazer o que a sua vontade, assim que ele falou. E voltamos. Mas sabe quando você volta e não está confiando, não acredita? Só que eu lembrava no meu sonho. Sim. Deus está fazendo. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Então, daí voltamos. Daí, na porta de bar, vocês que são homens sabem que tem a turma lá que já conhece, já ficam chamando. Quando nós chegamos na porta do bar, que hoje são até meu compadre, o dono do bar, já chamaram ele, e ele tinha um carisma de chamativo. Ele chamava a clientela, acho que, para o bar. Sim. Até hoje, onde ele está, ele gosta de contar piada, ele é engraçadinho, sabe? Ele é cheio de gente para conversar. Então, daí ele falou assim, daí chegamos lá, já barraram ele já parou e eu já desci para casa sozinha. Só que eu desci e tinha a minha segunda filha, o que eu pedia para ela fazer, ela falou, Maria Tereza, vai lá no bar e fala para o teu pai que a minha proposta está de pé ainda. Se ele esqueceu do que eu falei, eu vou lá na roda hoje ainda. Daí ela foi lá, minha menina. Ela tinha uns 10 anos, ia fazer 10 anos, estava com 9 anos. Daí ela foi lá grandinha, loguinho ele desceu. Eu já estou trocada mesmo, eu já tomo o ônibus e já vou lá no serviço dele. Daí ele desceu. Daí ele foi procurando mudar mais um pouco, dando mais atenção, ficando mais em casa, já sabendo falar não para os amigos. Daí quando foi um domingo, e a gente foi, ele levantou e foi para o bar. Nós fomos na missa, depois da missa ele voltou e ficou no bar, era a folga dele esse dia. Daí eu desci, fiz o almoço, arrumei, quando eu coloquei na mesa, mandei chamar ele para almoçar. Daí ele veio, demorou, mas veio almoçar. Veio, daí ele falou assim para mim, olha, ele me chama eu de Isa, minha família toda chama, Isa, daqui a pouco, o Oswaldo, depois do almoço, o Oswaldo vem aqui conversar com você, que ele me chamou para nós ir no AA. Daí eu falei assim, no AA, fazer o quê? Para nós parar de beber, que diz que lá ajuda, não sei o quê, a turma para parar de beber, então... Deixa eu só esclarecer aqui, o AA, para quem não sabe, é os alcoólatras anônimos. Isso. Daí ele falou assim, o Oswaldo chamou eu para... Daí eu falei, Isa, isso é papo de bêbado, não acredito nisso não. Eu falei para ele, porque o Oswaldo já frequentou muito tempo esse AA, e está bebendo. Então eu não acreditei. E esse dia, padre, era dia 4 de abril de 84. 4/4 de 84. Isso, 4/4 de 84. Daí quando chegou, padre, o Oswaldo, acho que almoçou com a família dele lá. E o Oswaldo era um amigo dele. Um amigo era gerente de farmácia, tudo, mas bebia todas. Daí ele chamou o meu marido e o Oswaldo veio para falar comigo, que ia lá, e eles iam parar de beber. Daí eu falei, Oswaldo, vocês vão mudar de endereço só, vocês vão nesse AA, quando vocês saírem, vocês vão amanhecer nas calçadas lá bêbado, porque vocês dois bebendo do jeito que vocês estão bebendo, não vai adiantar. Daí ele falou, Isabel, mas vai. Foi o último dia que meu marido foi bêbado, foi para esse AA. Então foi o anjo da guarda do meu marido, esse dia. E o meu marido parou de beber, a vida da gente foi melhorando, a graça aconteceu. Eu dizer aqui, porque o seu sonho começava ali a se realizar, até chegar o momento em que realmente já são mais de 34 anos que o seu marido não bebe, mais ou menos isso? Foi. Né, fazendo as contas, e ele quer falar com a senhora agora. Dá uma olhadinha ali. Meu nome é José, sou casado com a Isabel há 46 anos. Quando eu conheci ela, ela tinha 13 anos de idade, aí namoramos, casamos, né?
Eu gosto muito da Isabel, amo ela de paixão, de coração, porque ela é uma mulher de muita fé, muito orante, é uma mulher de muita oração, então ela tem muita fé mesmo, ela reza todos os dias e geralmente quando a mulher reza em casa, ela carrega a sua família nas costas. Ela é a coluna mestra da nossa casa, com muita oração, graças a Deus que eu conheci a Isabel. Mamãe, estamos aqui também para dizer esse vídeo, o exemplo de mulher que a senhora é, de mãe, de companheira, o exemplo de família, né, que a senhora nos deu. Sou muito grato por a senhora, pelo meu pai que está ao meu lado aqui, porque hoje tudo que nós temos e nós somos, eu, minhas irmãs, os sobrinhos, sobrinhas. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Tudo bem, minha querida? Te amamos. Estamos aqui no dia de hoje para falar da fé da nossa mãe. A nossa mãe nos ensinou desde criança a buscar Jesus, a amar, a perdoar e nunca desistir. Sempre com o terço na mão, sempre na oração, sempre na Eucaristia, na missa, nos levando. Lembro-me de pequenina, quando ela me pegava na mão para levar eu até a missa. O seu testemunho de fé, mãe, sempre nos fortaleceu e nos ensinou. E se hoje conseguimos ser mulheres de fé e transmitir essa fé, foi porque a senhora nos ensinou. Muito obrigada. Queremos agradecer, mãe, de coração, por sua persistência, por sua fé e por sempre acreditar. Quantos muitos diziam assim, não dá mais, a senhora sempre disse que sim e sempre foi perseverante a Deus. Muito obrigada por tanto exemplo, por tanto amor e por tanta fé ter passado para nós e hoje nós passamos aos nossos filhos. Te amo, te amo, te amo. Obrigada, mãe. Obrigada pelo seu amor, obrigada pelo seu carinho e obrigada por nos ensinar que com fé a gente consegue tudo. Te amo. Obrigada. Um beijo. Beijo, mãe. Nós te amamos. Cada um tem aquilo, um ponto de vocês, que vocês nos passaram, né? E hoje só posso dizer que eu sou muito grato por ter a senhora como minha mãe e ter o meu pai aqui também como meu pai e por nos proporcionar essa família que nós temos. Muito obrigado, te amo muito. Nós te amamos. Muito bem. Tá aí o lencinho. Tá aí os amores, um dos, né? Um dos amores da sua vida. Agora tem muita gente para me dividir o amor, padre. Agora tem netos, quantos netos? 6. 6 netos. 6 netos, tudo passou por minhas mãos, cuidei, essa é a minha neta mais velha. Ali a neta também. Tem 21 anos, hoje eu pedi socorro para ela. E, como diz, a minha filha trabalha e precisou de vó para cuidar, né? Sim. Então comecei nela, que foi a mais velha, e terminei no André, que tem 12 anos. Que é o mais novo. Que é o mais novo. E aí, tá aí o seu marido, livre, graças a Deus, Graças da a Deus. bebida, do álcool. Isso eu quero dizer para você, que para não desistir. A dona Isabel passou por até tentações de querer desistir, né, dona Isabel? Mas, graças a Deus, ele veio, o próprio Deus veio no seu sonho e disse, não desista, não desista. A novidade na sua vida está começando. Né? E aconteceu. Aí o seu marido hoje, graças a Deus, livre do álcool. Né? Graças a Deus. Só vendo a senhora, eu gosto de dizer, porque a senhora está aí com o texto na mão, é sinal de que é algo muito... Esse aqui foi a minha vitória. Está vendo? É algo muito próximo da senhora, por isso que a senhora está com ele na mão. Mas em 2007 aconteceu alguma coisa também. Então, em 2007, o meu marido ficou também muito ruim, muitos problemas de saúde, e a gente fazendo exames e não descobria desde o começo do ano. Daí, quando foi lá por maio, assim, abril, maio também, ele ficou muito ruim um dia, e a gente foi levar ele no pronto-socorro. Daí a gente chegou lá, os médicos, pelas dores que ele tinha, os médicos suspeitaram de infarto. Só que no eletrocardiograma não acusava o que ele estava.
Daí a gente passou a noite no hospital. Quando foi trocado de plantão, a doutora veio e falou: seu José, se o senhor não estiver bom, a gente vai internar o senhor para fazer mais exames. Desculpa interromper a senhora, mas assim, nós vamos para o intervalo agora, para a senhora respirar, né? Porque eu vi que a senhora suspirou fundo aí. Né? Porque lá naquela situação houve a vitória de Deus. Houve. Mas aí agora também mais um momento difícil na vida do seu marido. Só que agora não mais a bebida, não. mas agora uma outra decorrência. Daqui a pouco nós voltamos. Não saia daí, pense. Os altos e baixos da vida comum de cada um de nós. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouquinho com Gente de Fé. Eu fico imaginando e impressionado porque quantas vidas não se assemelham com a vida da Dona Isabel, com todos esses altos e baixos, porque nós não estamos contando uma história, né? Em que um grande autor escreveu uma história. Não, nós estamos contando a história de uma vida real. De uma mãe, com seu esposo, com seus 5 filhos, o esposo que ficou no alcoolismo um bom tempo, mas um sonho deu uma esperança. O próprio Deus veio, o próprio Jesus veio ao seu encontro dizendo: eu vou fazer alguma coisa na sua vida. E fez. E fez. Mas quando nós terminamos o segundo bloco, nós estávamos falando da enfermidade do seu marido. O que aconteceu, descobrir o que foi, o que aconteceu. Então, daí a gente levou meu marido para o ponto-socorro e chegou lá, tudo acusava para ser um infarto. Só que nos exames que fez durante a noite não deu. Daí, durante a trocação de plantão, a médica queria internar ele falou que ele tinha melhorado. A médica falou: seu Zé, mas o senhor tá bom mesmo? Tô. Daí, para não querer ficar internado. Daí a médica liberou ele embora, mas passou um monte de exame para a gente fazer, e era para fazer com urgência. Daí a minha filha catou ele, foi levar ele para fazer, marcou os exames, fez tudo no mesmo dia. Daí o médico, até que passou com o cardiologista, o médico queria achar que era uma dor muscular. Daí a minha filha testou o médico, falou: não, para ter certeza o senhor vai pedir uns exames aí para o meu pai fazer, para ver se é mesmo, porque passou no médico, o médico suspeitou de infarto, mas nós queremos um exame mais sofisticado para ver se é isso mesmo, né? Daí o médico, contrariando ele, fez o que a minha filha pediu. Daí fez os exames, tudo, dentro acho que de uns 20 dias ficaram pronto. Quando a gente foi marcar para retorno, nesse tempo a gente tinha convênio ainda. A gente foi marcar para o retorno, só tinha vaga para dali um mês, para passar de retorno com o cardiologista. Daí ele achou que era muito longe, ele não ia aguentar chegar até lá. Daí eu falei assim: mas é a data que deram para mim, eu quis adiantar, não teve jeito de... Ele falou: então pode desmarcar essa consulta que eu vou esperar morrer aqui em casa. Daí desmarcou, ficou desmarcado. Quando foi até o dia de Corpus Christi, ele passou muito mal, no ano de 2007. Daí passou muito mal, a gente levou para o ponto-socorro e eu catei os exames e levei. Quando chegou lá, estava com 95% de... Como que se fala? Das veias entupidas, padre. 95%, 95%. das veias entupidas. Os médicos ficou assim assustados, como que não entrou em óbito? Que diz que com 80 já entra, né? Sim. Daí estava com 95%. Ficaram, daí não deixou ele andar mais, já levaram para a UTI e foi aquela correria. Daí já marcou, na mesma semana fez cateterismo, não adiantou. Daí precisou fazer angioplastia. Daí nessa de estar tratando das veias, do coração, fizeram o raio-x lá, deu que ele estava com tumor no pulmão também. Daí os médicos juravam que era câncer. E ficaram meio perdidos, não sabia do qual cuidava primeiro, se era do pulmão ou do coração. Mas fizeram a angioplastia. Vamos fazer a angioplastia primeiro, para depois... Daí a angioplastia foi um sucesso.
Aí a gente rezando, a gente pedindo, os parentes tudo são de oração, orando por aí, rezando, levando para os padres. Daí foi um sucesso a angioplastia. Daí virou fazer tratamento do pulmão, que ele ficou quase um mês internado. Daí quando o médico jurava que era câncer, chegou a falar para ele, o senhor sabe, seu José, o que o senhor tem aí? Um belo de um câncer. Daí quando foi marcado 3 vezes a cirurgia do pulmão para tirar esse tumor, né? 3 vezes foi adiada. Um dia porque chegou gente passando mal lá de acidente, teve que socorrer eles. Outro dia, ele já estava com tudo preparado. Também chegou uma infartando lá, foi transferido. Sei que na 4ª vez ele fez a cirurgia. Daí tirou, quando terminou a cirurgia, daí o médico chamou eu com as minhas filhas lá para conversar. Daí ele falou assim, olha, dona Isabel, eu jurava que era câncer do seu José, mas está diferente. Era segunda-feira. Quinta-feira o patologista vai falar para a senhora o que o seu José tem. O que foi tirado do seu José. Daí, quando foi antes de quinta-feira saiu o resultado. Acho que foi na terça-feira à noite, que nós estávamos lá no hospital. Daí deu que é vírus de pombo, não é o câncer. Não é uma doença fácil de cuidar, o Zé toma remédio até hoje, mas não era o câncer. Menos mal. E eu tenho uma prima que mora aqui no interior de São Paulo, e não sei se o senhor conhece, Pereira, e ela é muito católica, e ela é ministra da Eucaristia, ela acompanha grupo de oração, tudo, né? Daí disse que ela estava no grupo de oração feito por um padre. Daí disse que o padre falou para ela, falou assim na oração, teve a revelação que estava uma pessoa recebendo uma cura, assim que Jesus estava visitando e colocando as mãos chagadas dele sobre o pulmão dessa pessoa. Mas como ela é conhecida do padre, o padre mandava levantar e ela não levantava. Porque ela falou assim, vai dar na cara, eu sou ajudante do padre aqui, vão dizer que é combinado, né? Uhum. Mas disse que ela ficou vermelha, o cabelo arrepiava e a lágrima descia e esquentou tudo, ela já não aguentava ficar sentada. Daí disse que ela levantou. Quando ela levantou, o padre falou que era parente dela mesmo. Daí ela tomou posse e quando ela chegou em casa, ela ligou, até estava meu genro em casa, ela passou para o meu genro, que o Zé tinha sido curado, que Jesus tinha visitado o Zé no hospital e tinha colocado a mão chagada dele sobre o pulmão do Zé. Então, todas essas revelações nós fomos confirmando. Daí o padre, chama Padre Ivan, pediu quando o Zé saísse do hospital, era para nós ir lá dar testemunho e levar todos os exames que ele queria ver. A gente foi. Foi em 2007, no final de 2007 a gente foi. Daí o Zé tá, graças a Deus, tudo bem. Lá, está com saúde. Gravou até o videozinho aí para a senhora, declarando seu amor, o amor dele pela senhora. Ele tem a diabetes, mas ele controla bem e temos sobrevivendo, né? Então foi graças de Deus, através das orações e do terço. Nós temos aqui, dona Isabel, muita coisa para falar agora. De tantas outras pessoas, porque também agora existe uma situação com o seu irmão. Tem. O que aconteceu com ele? O meu irmão, então nós somos em 8 irmãos. Sim. E a minha mãe tinha 6 filhas mulheres e não tinha homem. E a minha mãe muito católica também, de rezar terça. Parece que é uma coisa hereditária, que a senhora teve 4 meninas para ter o menino. Na nossa família é mais mulher mesmo. Mais mulher. Agora, depois do Fernando, que desabou os homens. Daí tem muito homem agora, mas antes do filho não tinha muito homem, não. Na nossa família era mais mulher. Então, daí a minha mãe, acho que tinha vontade de ter um filho homem, demais. E rezava e pedia. E ela já tinha o nome escolhido de Pedro para esse filho, antes de vir Pedro. Antes de nascer. Daí, bom, ela achou que ela criava nós mulheres e os homens iam ser igual, não ia ser diferente. Né? Tudo, é sonho de mãe, né? Uhum. Daí ela disse que criar filho homem era igual criar filho mulher, não dava trabalho, a mesma coisa, né? Mas foi diferente. Daí veio o meu irmão muito assim, na época, como eu falei, não existia ultrassom, ela não sabia também, podia ser outra mulher. Sim. Mas chegou Pedro, que ela já tinha até o nome escolhido.
E Pedro, nos seus 17 anos também, na adolescência, começou a beber. Começou a beber socialmente, com os amigos, em festa, né? E esse Pedro bebeu 20 anos, padre. Só que nos últimos anos estava dando trabalho. Dia de São Pedro, em 2008, o Pedro aprontou uma barbaridade lá. Sim. Daí eu tenho o meu irmão Sebastião, que é abaixo dele. Daí veio os dois últimos, é óbvio. Daí o Sebastião está bem de vida, porque o Sebastião não tinha vício, não tinha nada. E ele não. E acho que ele pegou uma implicância com o Sebastião, um ciúme. Daí disse que ele chegou em casa, estava almoçando já faz de horas. E o Sebastião também não tinha almoçado, porque estava lidando com as criação. Daí quando o Sebastião veio para almoçar, que já eram umas 3 horas da tarde, disse que ele pulou no Sebastião para brigar com o Sebastião. Daí foi brigar com o Sebastião e a minha mãe lá, rezandinho o terço. Né? E ele estava com uma bota dessas que usa no sítio de salto. A minha mãe pulou no meio. O Sebastião não estava brigando com ele, só estava defendendo, para ele não bater nele nem judiar. Só se defendia com o braço. A minha mãe entrou no meio dos dois. Porque eles são grandão. Eu sou pequenininha, mas eles são grandão, não são pequenininhos. Daí que a mãe entrou no meio, ele pisou no pé da minha mãe, agora a minha mãe idosa, a pele do pé da minha mãe escorregou tudo para baixo, veio assim, ficou no vivo o pé da minha mãe. Daí eu precisou ir para em hospital, em pronto-socorro. Daí chegou lá, queriam saber o que aconteceu. Daí o que aconteceu, padre? Precisou ir na delegacia fazer boletim de ocorrência, porque não foi um acidente, foi um acontecido, né? Só que na cidade lá pequena do interior, todo mundo se conhece, são compadre. O delegado é compadre do meu pai e muito amigo dos meus irmãos. Como é que ia prender meu irmão? Daí chegou e falou assim, mas é tudo, as oraçãozinhas veio através de dor, não veio? Como diz, tem as rosas, mas tem os espinhos, né? Daí o delegado falou assim, comadre, o Pedro precisa ser preso pela lei. Mas como que nós vai prender o Pedro? Nós amamos o Pedro. Então, vamos procurar um assistente social aqui na cidade, até deu o nome de promotor, de não sei o quê, e vamos procurar para nós procurar uma internação para o Pedro, porque o Pedro não dá para ficar assim. Daí, bom, nessas alturas, me ligam para minha casa, e a gente rezando pelo Pedro. Daí eles têm, como diz, nós somos 8 irmãos, mas quem sempre socorre a família era eu. É eu, né, porque... Daí fui lá, chamou eu e a minha filha, que é a Maria Tereza. Vamos para lá, para ajudar a minha mãe, ver o que nós socorremos a mãe lá no que. Chegamos lá, daí a Maria Tereza estava fazendo faculdade de Direito ainda, né? Perdeu até a aula e fomos lá para ajudar. Daí ela foi lá conversar com o promotor, com a assistente social lá, e estavam querendo enrolar, esperar ele aprontar de novo para ir lá, prender ele, para depois levar, encaminhar para... Daí, o Divino Espírito Santo sempre me iluminando o que eu tinha a falar, sabe? Falei, Maria Tereza, você vai lá nesse promotor e fala que você está perdendo aula, perdendo o dia de serviço e você veio para socorrer. Não vai esperar acontecer, porque o meu pai estava com uma ira já do meu irmão, de estar bebendo, que vai esperar acontecer uma tragédia do meu pai com mais de 80 anos precisar ser preso, e o meu irmão ir para o cemitério, porque o meu pai era forte, né? Ainda um matou. Daí a minha filha voltou lá, o promotor deu jeito nos papéis. Nós fomos... Isso tudo aconteceu por causa da bebida? Da bebida do meu irmão. Seja a bebida do seu irmão, seja a bebida do seu marido. Né? Nós temos tantos exemplos, tantas situações, que a senhora vai ter que voltar aqui, porque nós não vamos ter como falar da situação que aconteceu com a sua filha, nem com o Fernando, que está aqui. Já está terminando o tempo. Já não tem mais tempo. Mas eu queria que a senhora... Que o Fernando viesse aqui. Vem cá, Fernando. Que o Fernando estivesse aqui, do lado da mãe dele, porque são tantas coisas para falar com ela, né? E se pudesse, eu ficaria aqui, ó, horas e horas e horas e horas. Escutando, né? Ouvindo, porque... São muitas histórias, né? Mas uma coisa eu quero dizer para a senhora, e por isso que eu quis trazer o seu filho para cá. Né? Quantas pessoas estão ouvindo agora o seu testemunho e dizendo, aconteceu isso comigo também.
eu vivi isso também. Verdade. Ou eu estou vivendo isso também. Né? Mas juntamente com o seu filho. Hoje a senhora tem o seu filho, a sua neta. Vem cá, pode vir aqui. Vamos fazer terminar o Gente de Fé de hoje de uma forma bem familiar. Bem familiar. Como é que é seu nome? Laís, o Fernando, eles estão sem o microfone, né? Mas para dizer o que, Dona Isabel? Está aí uma geração, você tem aqui diante de mim 3 gerações, para dizer que tudo aquilo que a senhora passou vale a pena ficar mais e mais gerações poderem ver que muitas vezes a gente encontra situações e a gente pensa que as histórias dos outros são sempre mais fáceis do que a nossa. E não são. Não são. Não são. Então quero agradecer muito a senhora. Fernando, obrigado por ter trazido sua mãe. Obrigado por ter vindo com a avó. E dizer que é muito bom ouvir todas essas coisas e principalmente dizer como mal faz a bebida, Muito. a briga entre família, a discussão. Veja o que aconteceu entre os irmãos, os seus irmãos, o que aconteceu com a sua mãe, caso até de polícia. Caso até de polícia. Mas Deus, Ele sempre intervém. E hoje eu tenho certeza que a sua vinda é para dizer para todo mundo que está ouvindo agora, assistindo agora, a minha família passa por isso. Mas quando nós colocamos Deus no centro, nós temos a certeza de que sempre teremos uma resposta melhor. Dê um abraço em família, e vamos terminar o Gente de Fé assim. E você vai poder assistir esse e outros programas no Canção Nova Play, no canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe. Amém. Deixa eu dar um abraço na senhora, Dona Isabel também. Deus te abençoe. Viu? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.